Hoje no Cartório Contemporâneo, veja as palestras do 14º Fórum de Integração Jurídica. Veja uma palestra da doutora Melina Breckenfeld. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. Olá, meus amigos. Gostaria de convidar todos para o 7º Concarte e o 24º Congresso da Noreg Brasil, que serão realizados nos dias 27, 28 e 29 de novembro no Centro de Convenções Brasil 21, em Brasília, Distrito Federal. O encontro terá como tema principal governança, inovação e inteligência artificial, o futuro dos cartórios. Convido a todos os notários registradores, magistrados, ministros, senadores, deputados, prefeitos, vereadores, advogados, estudantes de direito, professores e a população em geral a prestigiar o nosso evento. Sua presença é muito importante. Muito obrigado. A nossa convidada de hoje é a doutora Melina Breckenfeld Heck, advogada com graduação e mestrado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, professora de Direito Econômico e procuradora-geral do Unibrasil Centro Universitário. Ela nos preparou uma palestra sobre atividades delegadas e a concretização de direitos. Estou muito satisfeita de poder participar desse programa do Cartório Contemporâneo, muito honrada com o convite da Confederação Nacional dos Notários e Registradores. Já conheço o Dr. Rogério Portugal Bacelar há 2 décadas, conheço o excelente trabalho que a CNR realiza, a atuação bem importante que a Noreg tem também, Dr. Rogério presidindo as 2 entidades. Então, realmente é uma satisfação poder participar e abordar um tema que eu identifico como bem atual, em razão da tendência que nós temos verificado na legislação brasileira de extrajudicialização. Enfim, a possibilidade dos notários e registradores, no exercício da sua atividade delegada, contribuírem muito com a satisfação e a concretização de direitos.
Então, nessa entrevista de hoje, nessa exposição de hoje, o tema que nós propomos a tratar realmente é atividades delegadas e a concretização de direitos. Eu me chamo Melina Breckenfeld-Heck, sou advogada há mais de 20 anos, também sou professora de Direito Econômico aqui em Curitiba, no Unibrasil Centro Universitário, que é uma instituição de ensino que também tem mais de 20 anos aqui na capital do estado do Paraná, e lá também atuo como procuradora geral. E com relação às atividades delegadas, os notários e registradores, também já tenho uma longa atuação, desde o início, ali no surgimento do Conselho Nacional de Justiça, tive uma atuação como advogada, representando vários agentes delegados também, desde lá de 2008. Então, mais um motivo para ter uma enorme satisfação de participar dessa grande iniciativa que é a possibilidade de, no canal da TV Justiça, também trazer informações para os cidadãos a respeito dos notários, dos registradores, das suas atividades. Bem, no tema de hoje, que seriam as atividades delegadas e a concretização de direitos, que, como eu mencionei inicialmente, seria um tema bem atual, diante desse cenário que nós temos de um grande número de ações judiciais, uma litigiosidade muito grande, e as atividades notariais e registrais, elas contribuem para auxiliar o Estado brasileiro, auxiliar o judiciário brasileiro com a solução de conflitos, com a solução de impasses e, principalmente, com a concretização, com a satisfação de direitos e anseios da nossa população. Então, nós podemos, nesse tema das atividades delegadas, da concretização dos direitos, até por conta um pouco da minha atuação docente como professora aí, há 20 anos de Direito Econômico, me chamou a atenção a possibilidade de nós compararmos essas atividades delegadas que são exercidas pelos notários e pelos registradores brasileiros com a delegação que nós temos prevista na Constituição para o exercício de várias atividades que também são consideradas atividades públicas e que são desempenhadas pela iniciativa privada. Então, o paralelo que eu considero importante tratar aqui é em relação ao que a Constituição brasileira de 1988 traz a respeito das atividades que podem ser exercidas pelos particulares, pelas empresas, e também os serviços notariais e registrais. Há uma grande semelhança, e a Constituição não faz isso por acaso, é uma tendência no nosso texto constitucional, e por isso que há essa similitude, essa semelhança entre o que ocorre com alguns serviços públicos que foram objeto de delegação para concessionárias, para permissionárias e até serviços públicos que se transformaram em atividades econômicas propriamente ditas, e as atividades notariais e registrais. E essa comparação, para ficar mais clara ainda, ela pode ser feita com 2 artigos da Constituição de 1988, que seriam os artigos 173 e o artigo 236, que trata a respeito dos serviços notariais e registrais. Porque no artigo 173, o Constituinte brasileiro, ele deixa claro que a exploração direta de atividades econômicas pelo Estado só seria permitida quando houver imperativo da segurança nacional ou relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Ou seja, ainda há necessidade para o Estado explorar diretamente uma atividade econômica, que a lei diga que aquela atividade enseja
a satisfação do imperativo da segurança nacional ou de um relevante interesse coletivo. Então, a Constituição de 88, ela sinaliza nesse artigo 173 que cabe à iniciativa privada, não ao Estado, o desempenho de atividades econômicas. Só excepcionalmente que o Estado vai exercer atividades econômicas, e nessas duas hipóteses que o artigo 173 prevê, que seriam de relevante interesse coletivo e imperativo da segurança nacional. Ressalvados, é claro, os casos que a própria Constituição prevê que a atividade vai ser desempenhada pelo Estado ou por uma empresa estatal. Já trazendo um pouco aqui para os serviços notariais e registrais, a nossa Constituição, no artigo 236, ela também é muito clara e diz o seguinte, que os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. Então, de maneira semelhante ao que acontece lá no artigo 173, o Constituinte de 88, ele sinaliza que as atividades notariais e registrais serão objeto de uma delegação do poder público e serão exercidas em caráter privado. Ou seja, os notários e registradores atuarão como agentes delegados, como aqueles que, em caráter privado, desempenharão aquelas atividades que são enquadradas como serviços notariais e de registro. Então, nas duas situações, nós verificamos que o Estado brasileiro opta por delegar a iniciativa privada, no caso de atividades econômicas, a empresas, na sua grande maioria de vezes, mas pode ocorrer de um particular também, dependendo da situação, poder desempenhar. É o caso, muitas vezes conhecido, do Uber, ou o Uber tem a empresa, mas enfim, é o caso do taxista, que não é vinculado ao Uber, né? Que é aquele que tem a autorização para explorar o táxi. E no caso dos serviços notariais e de registro, a Constituição é muito clara que são atividades exercidas em caráter privado, ou seja, nós não cogitamos ali o exercício pelo Estado dessas atividades de registro e notariais, porque a Constituição deixa claro que há necessidade de o poder público delegar para a figura do notário e do registrador. E nesse sentido, nós podemos perceber também que a Constituição, ela já, lá no seu texto originário de 88, ela já sinaliza essa tendência realmente de redefinição do Estado brasileiro. E nessa tendência de redefinição do Estado brasileiro, nós temos aí o surgimento do chamado Estado regulador, substituindo aquele Estado empresário, aquele Estado que atuava por meio, de forma prioritária, por meio de empresas estatais. Então, nós temos, por conta lá do artigo 173, que eu acabei de mencionar, essa tendência no texto constitucional de o exercício das atividades serem realizadas pelos particulares, as atividades econômicas. E, justamente nesse sentido, como eu sou professora há mais de 20 anos de Direito Econômico, eu geralmente trabalho com meus alunos essa passagem do Estado, que antes era chamado Estado intervencionista, o Estado de bem-estar social, para o Estado regulador. E nessa abordagem, inclusive, antes até do jurista Luiz Roberto Barroso ser nomeado para o Supremo Tribunal Federal, uma obra bem antiga de um professor lá do Rio de Janeiro, do professor Diogo Figueiredo Moreira Neto, chamada Direito Regulatório, ela foi objeto de um prefácio do ministro Luiz Roberto Barroso, na época ainda
atuava como procurador do Estado do Rio de Janeiro e como advogado. E nesse prefácio do livro Direito Regulatório tem alguns trechos bem interessantes em que o hoje ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Conselho Nacional de Justiça, ele explica que essa redefinição do Estado brasileiro, esse surgimento do Estado regulador, não poderia ser vista como uma opção ideológica, como se fosse uma opção por ideologia, mas sim algo que decorreu de um estado de coisas, de uma inevitabilidade histórica. Então, o Estado regulador, e ele defende isso nesse prefácio, não seria um Estado mínimo, não seria um Estado desigual, bem pelo contrário, a intenção do Estado regulador é que o Estado brasileiro deixe aquele campo empresarial do Estado de bem-estar social, do Estado intervencionista, e que passe a concretizar os direitos por meio da regulação, por meio da disciplina jurídica. Também na tendência de reduzir a ineficiência, reduzir algo que levou até o surgimento do Estado regulador, que é a própria questão fiscal, os déficits orçamentários, a dificuldade que o Estado brasileiro tem de ter recursos para realizar todas as atividades que são necessárias para o atendimento e para a concretização de direitos da população, né? Então, para reduzir esse déficit fiscal, em algumas situações, malversação de recursos, desperdício de recursos, o Estado regulador ele se apresenta como sendo uma solução compatível com o texto constitucional, como nós podemos ver analisando lá aqueles artigos e analisando outros dispositivos da Constituição de 88, mas com essa premissa de que o Estado regulador não será um Estado mínimo, né? Não será um Estado que se assemelharia ao antigo Estado liberal, um Estado que nós, no sentido lá do Estado liberal, o Estado gendarme ou o Estado guarda noturno, enfim. O Estado regulador ele tem um papel bem importante de fiscalizar as atividades que são desempenhadas pela iniciativa privada, que são desempenhadas em caráter privado e em caráter de delegação, né, a título de delegação estatal. Então, o Estado não será omisso, nem pode ser omisso. Ele precisa verificar se aquelas atividades estão atingindo os objetivos que a Constituição estabelece para aquelas atividades, para, por exemplo, serviços públicos ou mesmo para as atividades notariais e registrais. E aí vem uma questão bem interessante e que diferencia um pouco essa delegação que ocorre no âmbito de serviços públicos em relação à delegação de atividades notariais e registrais. São duas formas de delegação que o poder público pode realizar de acordo com o previsto na legislação, mas que tem algumas peculiaridades, algumas características que as diferenciam. Elas não são idênticas. Há uma delegação, mas a forma pela qual a delegação, o regime jurídico a que essas delegações se submetem são diferentes. Então, fazendo um paralelo entre o artigo 173 e o artigo 236 da Constituição, ou mesmo com relação ao artigo 175 da Constituição, que falará, que trata a respeito da concessão e permissão de serviço público, o que nós vemos é que, no caso dos agentes delegados, no caso dos notários e dos registradores, o exercício da função pública é realizado por um agente delegado que é uma pessoa física, que a doutrina chama de particular em colaboração com o poder público. E aqui está uma questão bem importante que eu pretendo aprofundar nessa exposição de hoje, porque há uma diferença bem significativa com relação à própria responsabilidade pelo exercício daquela atividade delegada. Quando nós temos uma empresa, a empresa é a pessoa jurídica
que é a concessionária, é a permissionária daquele serviço. E quando nós temos o notário registrador, é a pessoa física, é aquele que prestou o concurso público, que a Constituição prevê como sendo imprescindível para o exercício da função notarial ou da função registral. Então, aqui nós temos uma diferença em relação à delegação que se aplica para serviços públicos ou que ocorre com relação à disciplina de atividades autorizadas, de atividades econômicas que são submetidas à autorização do poder público, com relação à delegação de atividades notariais e registrais. E daí vem a questão de nós termos que verificar a diferença em termos até práticos, não só jurídicos, mas em termos práticos, de nós termos algumas atividades que são reguladas, fiscalizadas por agências reguladoras, que foram entidades criadas no Brasil após aquela redefinição do Estado brasileiro, após a redução do Estado empresário, e comparando com a fiscalização, a regulamentação que ocorre para os notários e registradores, que são controles, fiscalizações realizados pelos tribunais estaduais e pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, nós temos aí diferenças significativas que, como nós vamos verificar na exposição de hoje, favorece, inclusive, a atuação e a ampliação da atuação dos notários e registradores, né? Porque quando nós tivemos no Brasil as chamadas privatizações, a redução do Estado empresário, o que o legislador, a doutrina defenderam é que, já que o Estado deixaria de ser o prestador daqueles serviços, transferiria para a iniciativa privada aqueles serviços públicos, ou transformaria serviços públicos em atividades econômicas em sentido estrito, deixando de ser necessária a concessão e a permissão, bastando que os interessados preenchessem as condições autorizativas daquelas atividades, né? Quando houve essa mudança, lá da década de 90, 95, 96, até os dias de hoje, houve a necessidade de se criar um ente independente, que são as chamadas agências reguladoras. E no caso dos serviços notariais e registrais, desde o seu início, o próprio concurso público já é uma forma de atuação, de controle, de fiscalização por parte do Poder Judiciário em relação aos notários e aos registradores. Então, nessa necessidade de comparar, mas ao mesmo tempo diferenciar essas duas formas de delegação, eu considero bem interessante mencionar um julgado do Supremo Tribunal Federal, já faz aí uma década, mas foi bem interessante, que tratou a respeito de uma normativa do Estado de São Paulo, que foi a ação direta de inconstitucionalidade 2415, relatada pelo ministro Aires Brito, Carlos Aires Brito, em 2012, ao apreciar essa disciplina realizada no Estado de São Paulo, o ministro Aires Brito ele tratou a respeito dessa natureza jurídica da atividade delegada desempenhada pelos notários e registradores, né? Então, ele menciona, num trecho do voto dele nessa ação direta de constitucionalidade 2415, que o regime jurídico dos notários e dos registradores levaria em conta o fato de que são atividades jurídicas próprias do Estado, mas exercidas por particulares mediante delegação. Mas que o exercício, a delegação, não se dá por meio de concessão nem de permissão. Na verdade, não há um contrato, segundo o ministro Aires Brito, né? Ele diz a delegação que lhes timbra
a funcionalidade não se traduz por nenhuma forma em cláusulas contratuais. Então, o ministro Aires Brito diferencia, concessão e permissão é uma delegação diferente da delegação feita aos notários e registradores. Porque no caso das concessões e das permissões, nós temos o contrato de concessão, nós temos o contrato, ou também chamado de termo de permissão, né? E no caso dos notários e registradores, a peculiaridade é que a delegação da atividade notarial e registral, ela somente pode recair sobre pessoa natural, sobre pessoa física. Não pode uma empresa ou uma pessoa jurídica desempenhar atividades notariais e registrais. As atividades notariais e registrais dependem de uma pessoa física que prestou um concurso público e recebeu a outorga daquela delegação da atividade notarial e registral após a aprovação em concurso público. Então, o ministro Aires Brito, nessa ADIM, ele deixa bem claro, e isso ainda é muito atual hoje, porque as atividades registrais e notariais, elas precisam ser realizadas por pessoas físicas. Empresas, pessoas jurídicas não podem, pessoas jurídicas em sentido até de associações, entidades associativas ou qualquer formato de pessoa jurídica, não pode exercer atividade registral e notarial, porque é uma atividade que é delegada para a pessoa natural, para a pessoa física. E essa atividade que é exercida em caráter privado pelo notário, pelo registrador, ela se dá, e o ministro Aires Brito, nessa ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade 2415, ele deixa muito claro, esse exercício privado da atividade notarial e registral pela pessoa física se dá sob a exclusiva fiscalização do Poder Judiciário. Então, são atividades que são fiscalizadas pelo Poder Judiciário brasileiro. E aí uma questão bem interessante, porque mesmo as novas atividades que venham a ser transferidas para os notários e registradores, ou que se amplie a atuação dos notários e registradores, como nós vimos recentemente com a questão dos inventários extrajudiciais, inclusive quando envolvem crianças, quando envolvem menores de idade, que passaram a ser possíveis de realização nos tabelionatos, né? Então, é algo que vai ser realizado e já vem sendo e sempre foi e sempre continuará sendo enquanto nós tivermos esse regime jurídico para as atividades notariais e registrais, esse regime que está constitucionalizado, está na própria Constituição, nós teremos essa fiscalização do Poder Judiciário. Então, aqui nós temos dois pontos interessantes que depois eu quero voltar a relembrar, que é o fato de que a atividade notarial registral é desempenhada pelo notário, pelo registrador, e que são pessoas físicas, não podem ser substituídos por empresas. O exercício da atividade é delegado a uma pessoa física. E a fiscalização dessas atividades notariais e registrais é realizada pelo Poder Judiciário. Então, são dois pontos bem interessantes e bem importantes que nós precisamos relembrar agora que eu vou começar a falar um pouco a respeito das soluções extrajudiciais e o contraponto com o recorde de processos no Judiciário. Então, hoje nós vivenciamos uma realidade em que temos, a cada ano, a situação de ser atingido mais uma vez o recorde de processos no Judiciário. Não obstante as várias medidas já adotadas para serem reduzidas as ações judiciais, serem decididas de uma maneira mais célere, ainda assim os números não param de crescer, né?
E aí aparecem, e já existem há um bom tempo, várias soluções extrajudiciais que contribuem para a redução do número de litígios e que contribuem, inclusive, para a concretização de direitos. Porque enquanto a pessoa tem uma ação tramitando na justiça, muitas vezes o seu direito não foi concretizado. Temos, claro, agora a possibilidade de conciliação, mediação, enfim, vários instrumentos para a solução dos conflitos ocorrer de uma maneira mais célere, mais rápida, né? E as próprias partes contribuindo para essas soluções. Mas sem embargo de todas essas medidas que vêm sendo adotadas, com uma atuação muito importante do Conselho Nacional de Justiça nesse sentido, e da própria magistratura brasileira atuando fortemente. Temos também a Ordem dos Advogados do Brasil com um papel extremamente importante para contribuir para a solução dos conflitos. Isso é um intuito de todos que atuam no que se refere ao direito, no que se refere ao próprio Poder Judiciário. Mas nós temos que destacar várias hipóteses em que os notários e registradores contribuem com essas soluções, né? Nós temos, por exemplo, como eu mencionei, o inventário extrajudicial, nós temos o divórcio extrajudicial, reconhecimento de uniões estáveis, o próprio mecanismo da notificação extrajudicial, muitas vezes resolvem situações, a possibilidade de se realizarem atas notariais também contribuem para várias demandas, inclusive de empresas, enfim, é uma maneira muito segura de realizar o registro de determinadas situações. Temos as situações de regularizações fundiárias, os usucapiões extrajudiciais, temos aí projetos pilotos que são desenvolvidos em vários estados brasileiros com relação à conciliação e mediação. Temos a questão do protesto eletrônico, da solução negocial que antecede o protesto. Recentemente, em 2023, né, a própria lei que estabeleceu o marco legal das garantias. Então, nós temos vários mecanismos que possibilitam aos notários e registradores um papel bem importante de contribuição para o judiciário brasileiro e também para a própria concretização de direitos, né? Muitas pessoas optam por medidas extrajudiciais, optam, por exemplo, por um inventário extrajudicial, com o intuito de resolver mais rapidamente determinadas questões, né? Resolver assuntos ali da partilha, enfim, com seus parentes. Então, há mecanismos que a própria população já está bem familiarizada e que vem utilizando, e sempre com o auxílio de profissionais do direito, não só o notário e o registrador, mas também os advogados que participam da grande maioria dessas soluções que nós chamamos de soluções extrajudiciais. Inclusive, eu tive a oportunidade de assistir já aqui no Cartório Contemporâneo outras sessões anteriores em que são mencionadas essa possibilidade de atuação da chamada advocacia extrajudicial. Então, é necessário realmente que haja um esforço conjunto dos profissionais do direito, dos notários, dos registradores, dos magistrados, também dos advogados, para contribuir para essas soluções que auxiliam, de outro lado, na redução da litigiosidade levada ao poder judiciário. Então, nós verificamos que no Brasil, realmente, as atividades notariais e registrais, elas, ao prevenirem e evitarem demandas judiciais, se apresentam realmente como aliados do poder público e da própria coletividade diante desse cenário de não existirem recursos suficientes para mais fóruns, para mais ações, né? Para maior litigiosidade do que a gente já verifica hoje, né? E muitas vezes a concretização dos direitos não consegue ser realizada de outra maneira, senão por uma ação judicial. Mas as possibilidades em que os direitos puderem ser concretizados com a participação desses atores do direito, né, dos advogados, dos notários registradores e também
dos magistrados, se for possível resolver de uma maneira mais célere e reduzindo os recursos utilizados, até o próprio meio ambiente vai ser contemplado nessa questão, porque evitam-se também desperdício de recursos naturais e em outras formas, aí, em termos de responsabilidade ambiental também. E a questão aqui que eu queria voltar é aquela parte que eu disse que, no caso dos notários registradores, são atividades que são exercidas por pessoas físicas. E essas atividades que são exercidas por pessoas físicas, que são os notários registradores, que fizeram um concurso público, são atividades que há décadas, há muito tempo, elas são exercidas, são controladas, são fiscalizadas, são reguladas pelas corregedorias dos tribunais estaduais. E desde o surgimento do Conselho Nacional de Justiça também são disciplinadas por normativas, por resoluções do próprio Conselho Nacional de Justiça. E aqui vem uma questão que eu gostaria de voltar naquela comparação da delegação que nós temos aí no chamado Estado regulador, né? Lembrem que eu disse que quando o Estado brasileiro reduziu a sua estrutura, reduziu a sua atuação como empresário, essas empresas estatais que foram muitas vezes objeto aí de um leilão de privatização, essas atividades que passaram a ser autorizadas aos particulares, elas demandaram o surgimento das chamadas agências reguladoras, né? Temos a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, temos a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e várias outras agências que foram criadas há menos aí de 20 anos para exercer essa atividade de regulação, de controle e fiscalização. Mas quando nós falamos dos notários e registradores, não houve necessidade de se criar uma agência reguladora. Já há uma fiscalização, já há um controle por parte das corregedorias dos tribunais estaduais e por parte do Conselho Nacional de Justiça. Então, nós percebemos aqui que o exercício das atividades notariais e registrais, além de ser realizado por pessoas físicas, diferentemente do que acontece na concessão e permissão do serviço público, que são realizadas por empresas concessionárias, por empresas permissionárias, no caso dos notários e registradores, é a pessoa física. E mais, as ferramentas de controle, de regulação e fiscalização dos notários e registradores são ferramentas que existem há muito tempo. São ferramentas que há muito tempo são utilizadas, estão disponíveis e têm demonstrado bastante eficiência nesse controle das atividades notariais e registrais. E tem um detalhe aqui. Ainda que o notário e o registrador possa contratar funcionários para atuar na serventia, para atuar no tabelionato, para atuar no registro de imóveis, no registro civil, a responsabilidade pelo que é realizado de atividade notarial e registral, ou seja, a responsabilidade pelos atos praticados, é da pessoa física do titular, é da pessoa física do notário e do registrador. Então, aqui nós temos uma situação de responsabilidade pessoal. O processo disciplinar que o notário e o registrador respondem é na pessoa física do titular. Eles respondem por atos dos seus prepostos. E as corregedorias, quando instauram o processo disciplinar, instauram em face do notário e do registrador. Essa responsabilidade pessoal é algo que já existe há muito tempo. Isso difere do que acontece com as concessionárias de serviços públicos. As pessoas jurídicas, em razão da personalidade jurídica, podem muitas vezes ter administradores não sócios. E a pessoa jurídica que responde. E há uma separação do patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio dos sócios. É a ficção da pessoa jurídica. No caso dos notários registradores,
não há essa separação. Notário e registrador, o agente delegado que exerce essas atividades registrais e notariais é uma pessoa física e ela responde pelos seus atos pessoalmente. E quem responde por eventuais atos que gerem, por exemplo, um direito a uma indenização, uma responsabilização pecuniária, é o patrimônio do notário e do registrador. Então, aqui nós temos uma diferença significativa, que, por sua vez, permite e propicia uma maior tranquilidade para o judiciário, para o jurisdicionado, para o cidadão que utiliza desses serviços e para o próprio poder público e para a coletividade. Porque as atividades notariais e registrais são reguladas, são fiscalizadas, e em caso de eventual ilícito cometido, a garantia é a responsabilização daquele notário e daquele registrador, que é responsável, que é o titular daquela serventia, que é o titular do tabelionato, que é o titular do registro civil, do registro de imóveis, do registro de títulos e documentos. Então, aqui nós temos uma diferença que eu verifico assim, como sendo algo bem significativo para realmente propiciar essa maior tranquilidade e maior segurança nessa tendência que nós temos hoje de ampliação das atividades notariais e registrais, ou ampliação das possibilidades de soluções extrajudiciais, que é uma tendência que se verifica tanto na legislação quanto na própria atuação administrativa do Conselho Nacional de Justiça. E com essa vantagem de haver essa responsabilização pessoal do notário e registrador. Essa peculiaridade confere a essas iniciativas, confere ao Conselho Nacional de Justiça, confere ao Poder Judiciário e à própria coletividade uma maior tranquilidade de que, se houver naquele tabelionato constatação de algo irregular, isso estatisticamente é muito pequeno o número de situações que se enquadrem eventualmente num ilícito administrativo, enfim, numa infração disciplinar. Comparado ao número de atos realizados Brasil afora, provavelmente a estatística comprove isso que eu estou falando, de que o número de atos que possam eventualmente gerar algum dano ou uma desconformidade não deve ser tão significativo. Mas ainda que ocorra, a responsabilidade é do próprio notário e registrador. E temos lá prevista na Lei 8935 uma sanção disciplinar que é a perda de delegação. Se estivermos numa situação de extrema gravidade, há a situação lá de perda de delegação. Isso não é muito administrativo, sem prejuízo da esfera civil e da esfera criminal. Então, não obstante tenhamos conhecimento de várias ações diretas de inconstitucionalidade, de questionamentos com fundamentos bem interessantes, bem consistentes, o que eu gostaria realmente de deixar de mensagem na data de hoje, nessa breve exposição, é que tem esse detalhe que nós não podemos esquecer, que no caso dos notários e registradores, o regime jurídico sinaliza, né, que é uma atividade de delegação exercida pela pessoa física e o responsável pelos atos, pelas atividades delegadas exercidas, é a pessoa física do titular, aquele titular que prestou o concurso público para, então, ser notário e ser registrador. Então, essa é a questão que eu gostaria de fechar a exposição de hoje. Me coloco à disposição para eventual pergunta, eventual indagação, né? Mas essa questão do controle, a regulação e a fiscalização das atividades notariais e registrais já existem há muitos anos, há décadas, realizadas de maneira extremamente eficiente, extremamente séria, pelas corregedorias dos tribunais estaduais, pelo Conselho Nacional de Justiça, né? E havendo essa responsabilidade na pessoa física do notário e do
registrador. Como avalia a iniciativa da CNR na criação do programa Cartório Contemporâneo? A iniciativa da CNR, né, da Confederação Nacional dos Notários e Registradores, de ter esse espaço, e também aí o agradecimento à própria TV Justiça e ao próprio Supremo Tribunal Federal, que criou a TV Justiça, é extremamente válida e importante para a população ter conhecimento do que são as atividades notariais e registrais, para permitir justamente essa segurança, essa tranquilidade que eles podem utilizar os serviços notariais e registrais, que há toda uma disciplina legislativa, há todo um controle, né? Então, a possibilidade de ter um tempo na TV Justiça é algo extremamente importante e parabenizo novamente a CNR, a Confederação Nacional dos Notários e Registradores, pela essa iniciativa, e o faço na pessoa de todos os seus organizadores e principalmente na pessoa do seu presidente, Dr. Rogério Portugal Bacelar. Muito obrigada mesmo pela oportunidade de também participar aqui do Cartório Contemporâneo. O tema do evento está absolutamente perfeito. Os cartórios estão no caminho da excelência. O evento foi de uma envergadura incrível, com palestras maravilhosas, atuais e pertinentes à nossa atividade. Então, eu só fico muito feliz, né, de poder participar e fazer parte desse evento. Temos o Concart todo ano e neste ano estamos com uma edição especial com diversas novidades. Estou muito feliz de participar, sempre participarei. O Instituto de Títulos, Documentos e Pessoa Jurídica do Brasil sempre apoiará as iniciativas que vêm da ANOREG e da CNR. Proporcionam um grau de atualização permanente para toda a categoria do extrajudicial. Nota 10. Concart e o Congresso Anual da ANOREG-BR, né? Trazendo temas recentes, de tendência, todos os assuntos, todos os temas de extrema importância e focando naquilo que realmente importa para o cartório, para o serviço notarial e registral no contexto atual. Fantástico, está sendo aqui capitaneado pelo nosso querido Rogério Bacelar, que tem uma história e uma dedicação de vida à atividade notarial e registral tão importante no Brasil. Participar de um evento tão incrível como esse, cheio de registradores, notários, advogados, juízes, realmente um evento incrível em âmbito nacional. Eu só tenho que dizer muito obrigado, um beijo no coração de todos. Importante recordar os 40 anos da ANOREG Brasil, que será comemorado durante o Congresso Brasileiro de Direito Notarial e de Registro e a Concart 2024. Será no dia 27 a 29 de novembro deste ano em Brasília. Por isso, tão importante falar dos 40 anos da ANOREG, Associação dos Notários e Registradores do Brasil, que foi fundada em 1984, ainda sob a denominação de ATEB, que era a Associação dos Titulares das Serventias do Brasil. A associação veio para representar com legitimidade todas as especialidades do direito notarial e de registro, todos envolvidos pela Lei 8935, todos notários e registradores. E por isso, tão fundamental que a gente possa fazer essa homenagem, recordando a atuação de cada um, quer seja aqueles que já se foram, ou aqueles que ainda estão conosco e que hoje são presidentes, são diretores, estão atuando por uma entidade ser mais forte, mais participativa e mais defensora da classe notarial de registro. Por isso, convidamos que venham, que participem, que façam suas inscrições, porque durante o Congresso de Direito Notarial de Registro e a Concart 2024, de 27 a 29 de novembro em Brasília, sob o tema a governança, a inovação
e a inteligência artificial. O futuro dos cartórios será discutido, será debatido em grande cerimônia, onde vamos comemorar os 40 anos da Anoreg BR. E esse foi o Cartório Contemporâneo. Eu sou Eduardo Meirelles e foi um prazer tê-los aqui comigo. Se você perdeu alguma parte ou gostaria de rever o programa, você pode nos encontrar no YouTube da Confederação dos Notários e Registradores. Te aguardo semana que vem na TV Justiça. Até lá!